Acho que agora. Boa noite, seres humanos. E aí? Começar logo hoje, né? Esperei uma semana. Na verdade, semana passada eu pensei que tudo ia ser encerrado semana passada, leve engano da minha parte. Aí eu vi logo que a live ia ficar mais estendida. Acho que é porque eu falo demais, né? Me estendo na maioria dos temas, dos assuntos, aí acabo extrapolando o tempo. E aí coube direitinho de passar para esse dia de domingo, né? A continuação dessa live do As Cavernas Antes de Platão. Como eu falei na semana passada, essa live ela fez parte tanto da minha disciplina, que eu dei aula lá na UFBA de História da Cultura 1, ou Paleoantropologia, né? Como essa minha fala, ela tem também a ver com os últimos acontecimentos políticos, né? Eu comentei que na tal reunião ministerial que foi divulgada na televisão, nós vimos discursos e frases absurdas que são mais alimentadas pela ignorância, pelo desconhecimento e um desprezo ao conhecimento, aos estudos, né, à academia, às ciências em si. Né? E esse desprezo estava evidente ali naqueles eventos todos que estavam acontecendo, naqueles discursos todos que nós vimos, né? De cocô de índio, que não pode construir um novo shopping, mercado, seja lá que diabo é aquilo que o velho da Ravan faz. Enfim, esses discursos que apareceram ali na reunião ministerial me incentivaram a fazer uma migração da minha disciplina que eu tinha na UFBA para esse formato de live. E é óbvio que para esse formato de live eu faço a coisa um pouquinho mais leve, um pouquinho mais divertida. Não que eu não seja divertido para os meus alunos. Se tiver aluno meu aí na live, vai confirmar, né, que eu mantenho a mesma linha de narrativa quando eu vou dar aula. Né? Mas acho que o mais importante daqui da live é que eu não estou tratando de alunos. Então eu posso ser um pouco mais leve, um pouco mais dinâmico, né? Então, nessa live de hoje eu fiquei de comentar sobre exatamente isso. Nós vimos o processo que foi de conhecimento, construção do conhecimento humano. Quem não assistiu no domingo passado está no YouTube, basta procurar o meu YouTube lá, vai ter lá As Cavernas Antes de Platão. E aí nós vimos todo o processo de que se deu para entender o que é esse estudo do antepassado, né? Nós vimos evolução, Charles Darwin, nós vimos diversos autores que trabalharam com a ideia do que é o ser humano enquanto animal dentro de uma taxonomia, né? Dentro de uma hierarquia dos animais. E aí nós paramos justamente no processo. Eu lembro que eu falei do livro do Charles Darwin, A Descendência do Homem, né? O árabe Al-Jarris, com o livro dele também sobre os animais. Então, nós vimos como esse processo se deu e como alguns indivíduos ficaram com aquela discussão do tipo, nossa, nós viemos do macaco, e nós vimos que nós não viemos do macaco, nós somos macacos, né, de médio porte, né, nós ainda somos macacos, somos primatas, né, não fazemos parte da linha mono, fazemos parte da linha homo, né, mas ainda assim somos primatas, somos macacos, né, estamos mais próximos dos macacos do que qualquer outra categoria animal. E nós vimos que essa definição de Darwin, dos cientistas do final do século XIX, fez com que, principalmente os terraplanistas, enfim, a turma que não acreditava na evolução, caísse de pau em cima dele, dizer, poxa, viemos do macaco, inventaram aquela cronologia toda, vimos as imagens que foram construídas. E aí, uma coisa que eu acabei não falando muito, mas é como se deu a construção dessas narrativas, desse conhecimento dos primeiros achados de hominídeos. Nós vamos passar por eles. Mas antes de passar por eles, eu acho que cabe aqui reaver os filmes que eu citei na fala anterior, no domingo passado. Um deles, 2001, Odisseia no Espaço, né, que eu comentei, um filme do Kubrick e tal. E aí esse 2001, Odisseia no Espaço, tem uma cena, o iníciozinho do filme, o filme é dividido em várias histórias, e tem uma história no início do filme que ela se chama The Dawn of Man, quer dizer, o amanhecer, o despertar do homem, né? Esse primeiro trecho do filme, ele vai contar exatamente isso. Os primeiros animais com o qual a gente pode dar a categoria de seres humanos,
né? E como esses primeiros animais, eles atuaram para construir aquilo que a gente vai entender como tecnologia. Como é a cena do filme? Quem não assistiu, quem não assistiu o filme, pelo amor de Deus, não é mais spoiler, porque o filme é da década de 60. O filme, na narrativa do filme, alguns animais que nós não sabemos dizer tão certo que são seres humanos ou não são seres humanos, né? Esses animais, eles estão convivendo com outros mamíferos de grande porte, né? E, num dado momento, esses mamíferos de grande porte, esses animais, entraram em alguns conflitos com alimentos, e entre eles, uma circunstância lá, faz com que um desses primatas, um desses macacos, ele pegue um osso, um pedaço de osso, e use para matar um animal, que no filme é uma anta, né? Aparece no filme o animal uma anta, e depois, ele vai, além de matar esse animal, ele vai usar esse pedaço, esse osso, né? Para atingir outro macaco. Há um conflito entre dois grupos de macaco e ele acaba usando o osso para atingir o macaco, né? O nome do filme é 2001, Régia. 2001 é o Odisseia no Espaço. É um filme do Stanley Kubrick. O começo do filme é esse que eu acabei de narrar, né? Desse macaco que usa um osso para quebrar um crânio de animal, depois ele mata um animal e depois ele mata outro macaco, né? A ideia que está passando no filme fica evidente de que o amanhecer do ser humano, ou seja, o despertar da humanidade, se deu pela violência. Um outro filme que também vai tratar disso, só que muito tempo depois desse primeiro filme, é A Guerra do Fogo. Não só muito tempo depois, porque é um filme de 1981, né, comparado ao outro, mas porque A Guerra do Fogo também trata de outra etapa da evolução humana. Ela não está falando daqueles macacos peludos que aparecem em 2001, Odisseia no Espaço. Ele já está falando, na verdade, de um grupo muito mais elaborado, seres humanos mesmo, que vão guerrear, quer dizer, vão entrar em conflito por conta, aí o Benjamin está falando, a Sentinela, de Arthur Clarke, por conta, que é o 2001, Odisseia no Espaço. Na Guerra do Fogo, né, eles vão guerrear por conta do fogo, do domínio do fogo. Aí a gente tem umas coisas muito curiosas, que as pessoas têm a ideia do seguinte: o ser humano se tornou ser humano por uma evolução linear, e nós vimos na live passada que isso é um absurdo. Não foi linear, nós não começamos com um macaquinho e fomos crescendo até ser humano. Isso não aconteceu. E isso não aconteceu numa quantidade de tempo muito curta, né? Esse processo aonde os nossos primeiros antecedentes se separaram dos macacos se deu há 7 milhões de anos. 7 milhões de anos não é de 2018 a 2020. É uma quantidade enorme de tempo. Só para você ter uma ideia, do Egito Antigo para cá, ou então das civilizações védicas, nós temos aproximadamente 5 mil anos. Eu estou falando de 7 milhões, né? Uma quantidade muito maior de tempo. Outra coisa que acontece, vamos voltar àquela linha, lembra que eu peguei aquela linha dos pensadores, dos construtores? Vamos voltar a ela. Nessa linha, acontece uma coisa muito curiosa depois da anunciação de Darwin dos seus estudos, né? Em 1856, é encontrado uma quantidade de ossos de uma criatura que até então não se sabia. Anatomistas vão estudar essa quantidade de ossos e eles vão dar o nome a essa criatura de Homem de Neandertal. De novo, homem. Neandertal porque é na região da Alemanha, de Neander, né? Que é encontrado esse conjunto de ossos. Então, em 1857, na verdade, eles anunciam a descoberta do animal, dessa criatura. E aí estaria resolvido a questão que Darwin teria colocado em xeque, né? Se existe uma evolução humana, o homem de Neandertal é a prova de que Darwin está certo, né? Se deu em 1857 e a ciência ficou em alvoroço, né? Precisavam provar a origem da humanidade, raças, criaturas e como evoluímos. E aí um outro cara, também de nome Charles, mas Charles Dawson, um inglês, ele resolveu dizer: não, eu achei uma criatura ainda mais subdesenvolvida mais próxima do macaco do que dos homens, que é o chamado Homem de Piltdown. O Homem de Piltdown tinha exatamente isso: era um crânio que parecia um crânio humano, uma mandíbula atavancada, parecendo de um gorila, né? de um primata desses de grande porte. Ele tinha braços longos, perna curta. Pronto, já estamos vendo que talvez eles tenham encontrado. Porém, em 1911, 1912, que é quando o Homem de Piltdown é apresentado, as pessoas não tinham a menor ideia de que se tratava, exatamente, Benjamin, que se tratava de uma fake news. O cara pegou crânios, pedaços do corpo de seres humanos e de orangotangos, juntou
e montou um ser chamado Homem de Pitdale, que só foi desvendado de forma efetiva na década de 50. Então, até a década de 50, o Homem de Pitdale fazia parte da cronologia do que eram os seres humanos, junto com o Homem de Neandertal e outros homens. De novo, eu estou usando o termo homem aqui como um genérico usado pela ciência no final do século XIX e início do XX. Né? Não se tratam necessariamente de homens. Né? Isso é coisa do sexismo dentro das ciências. Mas voltemos. Em 24, o Raymond Dart vai encontrar um outro hominídeo na África do Sul, chamado Garoto de Tong, né? E entre 25 e 35 vão haver diversas descobertas e análises de camadas. Aí entraria uma outra live aqui para a gente entender como é que funciona a arqueologia e seus métodos, né, de extração desse material do solo. Mas voltando a eles, então vamos lá. Primeiro, a evolução não é design inteligente. A gente precisa tirar isso da cabeça, pensando da seguinte maneira: as coisas não evoluíram para ficarem melhores. Se a gente fosse pensar isso, nós seres humanos somos a desgraça da natureza. A gente não tem garra, a gente não tem pelo, a gente não tem nada, a gente não tem presa, a gente não passa veneno, quer dizer, alguns passam veneno, mas a gente não tem as características que façam da gente um animal diante da natureza com grandes potencialidades. Pelo contrário, a gente quase nem tem potencialidades. Né? Outro mito que existe nos nossos estudos, de que foi a bipedistia, ou para alguns bipedalia, ou para outros bipedia, que é o quê? Que é essa habilidade de andar em dois pés. Né? Inclusive, na época que essa teoria foi levantada, de que o ser humano pode ser classificado a partir do momento que ele anda com dois pés, alguém disse, na verdade na Grécia Antiga já tinham dito, né? Esqueci o nome do filósofo. Ele tinha dito o seguinte: se é para andar de dois pés para caracterizar um ser humano, galinha é um ser humano. Então já viu que essa categoria também ela é falha. Né? Mas essa categoria ela parte de um pressuposto muito ruim, né? Que diz o seguinte: andar com os dois pés liberam as mãos, e por liberar as mãos a gente inventa instrumento. Gente, isso é balela. A gente vai ver aqui, que eu vou passar nessa live, o quanto que esse processo de tempo, ele foi muito mais extenso a ponto de não provar isso. Para começo de conversa, já não prova isso porque gorilas e chimpanzés ficam em dois pés. Mas a gente vai chegar nisso, né? Eu vou passar por essa parte. Outro mito que nós temos é que o ser humano evoluiu por conta da savanização da região em que eles existiam. Esses animais que eram macacos viviam em árvores, as árvores foram começando a deixar de existir, e aí elas ficaram cada vez mais distantes umas das outras, árvores cada vez mais altas, né? Vide a girafa. E aí por isso esse animal precisou deixar de ser quadrúpede para virar bípede. Isso não é bem assim não, viu? Esse também é um mito que muita gente tem, inclusive em livro didático até hoje. Vai ter o evento da Ampu agora, eu vou apresentar um trabalho sobre os livros didáticos e como eles cometem esse equívoco e mantêm alguns mitos. Outro mito: seres humanos são os únicos que fabricam ferramentas. Chimpanzés usam ferramentas, fazem uso de ferramentas. Castores constroem coisas, aquilo também pode ser entendido usado como ferramenta. Existem pássaros que usam pedra para quebrar casca de outros animais para poder se alimentar desse. Ou seja, ferramenta não é um elemento humano. Né? Então passamos também disso. Na década de 70 é que vai começar os estudos mais profundos do que a gente entende como paleoantropologia. Porque até então era um estudo de uma arqueologia mais próxima do que seria o estudo do físico, das mudanças físicas e por aí vai. Então até 1970 a gente tinha um estudo muito frágil, né, sobre essas mudanças dos seres humanos. Então, mas ainda em 70 as pessoas acreditavam que o bipedismo ele era um elemento condicionante da tecnologia, da indústria tecnológica nesses primeiros seres, e que ele era fruto direto, como se fosse uma coisa da outra necessariamente, dos grandes crânios e da cabeça do cérebro grandão. Né? Nós vamos ver que isso está bastante equivocado. Né? Como se, na verdade, tudo isso fosse ao mesmo tempo, e isso não é tão verdade. Primeiro, lá nos anos 70 mesmo, a gente vai encontrar um Australopithecus, né, que é o nome desse animal, chamada Lucy, que vai tratar... Olha que curioso, né? Pensa-se tanto de homem de Neandertal, homem de Cro-Magnon, homem dos Cambau A4, né? E talvez o nosso fóssil mais completo, na verdade, se trata de uma fêmea, né? Lucy, que ganha esse nome, Lucy, por conta da música dos Beatles. Acho que eu vi alguém botar em algum lugar isso
no Instagram recentemente, né? Então, vamos pensar nos tempos. Vamos pensar na linha de tempo. A humanidade viveu mais a sua pré-histórica, da sua pré-história, do que toda a história. Se a gente pegar o período que foi a história e o período que foi a pré-história, a gente viveu muito mais na pré-história do que na história, né? Outra coisa que acontece, nós viemos há aproximadamente 7 milhões de anos, né? E aí a bipedia, andar por dois pés, vai ser em torno de 10 a 5 milhões. O uso de ferramentas, usar instrumentos para fazer coisas, seres humanos, um instrumento não uso, mas a criação de instrumentos vai se dar aproximadamente 2.500 milhões de anos, né? E aí nós teremos todo um passo para chegar a isso. Deixando de lado essa parte de linha do tempo e dos estudiosos, vamos aos animais que fazem parte disso. Quem viu minha chamada, o cartaz que eu fiz, viu que eu coloquei meu rostozinho bonito e eu coloquei os olhares de várias criaturas, né? Na verdade, construções imaginadas dessas criaturas em cima dos seus ossos, né? E que elas seriam esses primeiros seres humanos que deram origem ao que nós somos. Então, em algum momento, lá em 7 milhões de anos, nós nos separamos de outros primatas. Um primata em comum, ele deu origem a duas linhagens que seguiram separadas. Uma linhagem a gente vai chamar de monos e a outra linhagem a gente vai chamar de homos, né? A linhagem que a gente vai chamar de homos vai ser o que vai dar os seres humanos aquilo que nós somos. E a mono vão dar nos chimpanzés e outros animais. Então já reparou que não é nós viemos do macaco? Um macaco em comum deu origem a outras tipologias de primatas, tanto mono quanto homo, e aonde nós chegamos aqui hoje. Então, na verdade, o chimpanzé passou por um processo evolutivo igual ao nosso. O gorila passou por outro processo evolutivo igual ao nosso. Todos os animais passaram por esses processos evolutivos, né? E nós conseguimos encontrar e perceber esses animais nesse processo. Então, em 7 milhões de anos, nós vamos ter o vestígio mais antigo de uma criatura chamada Sahelanthropus tschadensis. Tschadense porque ele vem da região do Chad, né? Chad, lá na África, no deserto africano. Foi Michael Brunet que achou em 2002. Ele não é um achado tão antigo, tá vendo? 2002 para cá, ele é muito recente, né? Não se sabe se ele é bípede, apesar de que ele tem o chamado forame magno. Forame magno é o encaixe no crânio da medula na coluna. E o encaixe do crânio dele, ele ainda é em transição, é inclinadinho. Um cachorro tem um encaixe. Vamos pegar um crânio, deixa eu imaginar que isso aqui é um crânio. O cachorro, aqui é o crânio do cachorro. O forame é aqui atrás. No ser humano é aqui embaixo. Então, imaginar que quando esses animais, a gente está falando que são bípedes ou não, não é porque o cientista tirou da cachola, imaginou e inventou da cabeça dele. Não, ele vai estudar justamente esses elementos físicos dentro dessas ossadas. Então vai se ter uma ideia de que, através desse forame magno, esses animais já estavam em transição entre o quadrúpede e o bípede, né? Então, esses nossos primeiros seres seriam esses. Depois teremos o chamado Ororhyntugunensis, ou tugenensis, né, de 6 milhões de anos aproximadamente. Quando eu falo 6 milhões de anos, que vocês pensam longe para diabo, e eu falo que houve o Sahelanthropus e agora o Ororhyn, não foi um que virou o outro. Entre esses dois animais, eles chegaram até a conviver em mesmo ambiente, conviver no mesmo tempo. Então nós vamos ter em um dado momento Sahelanthropus, Ororhyns e Archaeopteryx vivendo em conjunto, vivendo no mesmo período. Então aquela ideia de linearidade ela já caiu por terra. Se esses animais já conviveram no mesmo período. E se você está achando isso absurdo, basta você pensar hoje num gato doméstico, num tigre e numa lince. Você está vendo 3 animais que provavelmente vieram de uma mesma linhagem. Eles têm proximidades características, mas eles podem conviver no mesmo instante. Mas se você a gente pensar no tigre dente de sabre, que já está extinto, ele é anterior ao leão, ao tigre, à onça, à pantera e o diabo 4. Então vocês já viram que essas transformações elas não são lineares, né? Elas são condutas que vão se modificando e se transformando. O tubarão que nós temos ainda hoje, ele é praticamente, sem alterações, o mesmo de 7 milhões de anos, né? Porque é um animal que aparentemente deu certo na natureza, então ele não muda. O que dá certo na natureza não muda. Fica de olho nessa informação. Então, o Ororhyn, que é depois o mais antigo depois do Sahelanthropus,
Esse Orrorin, ele é de 2000 a 2007, eu digo 2000 a 2007 porque achavam que os ossos que tinham encontrado em 2000 ainda eram de um Australopithecus, né? E aí eles vão descobrir com a dentição que não se trata do mesmo animal. O Orrorin, que o nome vem em língua queniana, é uma língua queniana chamada Tugen, por isso que ele se chama Orrorin tugenensis, né? Em queniano, em Tugi queniano, a palavra Orrorin significa homem original, né? O Ardipithecus, que é um animal que vai vir depois desse Orrorin, que vai ocupar a maior parte desse ambiente, né? Desculpe, depois não, ele chega a conviver com os últimos Orrorin. O Ardipithecus, ele vai ter duas linhagens diferentes, o Ramidos e o Cadaba, que são justamente, a Elvira só mandou nos tubarões a proporção do tamanho e número de guerras. É verdade, né? Tubarão branco é um exemplo desse que ficou com mais tempo, mas nós temos tubarões muito mais dinâmicos hoje. O tigre, o lira, tubarão lixa. A gente tem esses tubarões que são mais adaptados para hoje do que os antigos. Mas nós, por exemplo, mudamos muito mais do que os tubarões, quando eu digo fisicamente, né? O Ardipithecus, na verdade, esse animal que eu estou falando agora, dividido em duas categorias, o Ramidos e o Cadaba, ele não é tão recente. Ele já tinha sido encontrado em 92 pelo Tim White, né? Mas só em 94 que eles conseguiram ver que na verdade eram duas linhagens diferentes a partir da dentição do animal. A dentição é muito importante, porque quando um dente achado, nossa, tem um sítio arqueológico ali, achou um dente. Com um dente você consegue entender muito da dinâmica daquele animal, né? Com a dentição, se a arcada dele é aberta, se é fechada, se os dentes se encontram, se ele tem caninos grandes ou caninos pequenos, né? Então esse Ardipithecus, todos esses que eu falei, são animais muito pequenos, abaixo de 1 metro, eles têm muito menos do que 1 metro, né? Eles eram peludos, muito mais próximos dos monos, dos macacos, como a gente conhece, do que de nós seres humanos. A grande diferença que eles vão ter é justamente nessa configuração da bipedastia, que vai se encontrar neles algumas características que não excluem ele em viver em dois ambientes. Por exemplo, o Ardipithecus tinha braços ainda longos, ou seja, ele deveria viver em árvores, né? E pé chato, ou seja, ele também poderia andar com facilidade em solo plano. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a ideia que nós tivemos de que de uma hora para outra a geografia mudou e que esses animais passaram de quadrúpedes para bípedes, ela é equivocada. Todos esses animais, esses que eu acabei de falar, e os gorilas e orangotango por aí vai, eles conseguem manter essa dinâmica de usar um ambiente de árvores, mas andar em solo, muitas vezes até em dois pés. Basta olhar no YouTube e você vai encontrar gorilas andando sobre os dois pés, as patas traseiras, com facilidade. Claro que existe uma coisa que é chamada o andar do animal, como o animal anda, do comportamento ocasional, que é o que pode acontecer com o animal. Porque você pode pegar um cachorro que anda nas duas patinhas para tentar pegar um biscoito na mão da dona, e nem por isso ele virou bípede, né? Ele, na verdade, só está se comportando bípede para auxiliar ele no desejo que ele quer de pegar o biscoito na mão da dona. Mas ele é quadrúpede. Então essas mudanças só vão ocorrer quando a gente vê transformações físicas na bacia do animal, no fêmur do animal, no encaixe da coluna, o farome magno com o crânio, né? A dentição vai mudar, essas coisas vão nos dar características. Mas talvez o animal que mais nos possa ser importante, porque todos esses que eu acabei de citar, inclusive muitos cientistas nem dizem que são da linha Homo. Eles vão dizer que são primatas ainda, são monos, são macacos ainda, né? Deixa eu ver o que a Regia falou. A possibilidade de humanos terem convivido com dinossauros? De jeito nenhum. O último dinossauro já tinha deixado de existir milhares de anos antes do primeiro desses primatas começar a passear pela Terra. Na verdade, nós só conseguimos ter primatas de grande porte depois que os grandes répteis deixaram de existir. Foi necessário que esses répteis deixassem de existir, ou melhor, que eles se transformassem em uma outra coisa, que hoje nós damos nome de aves. As aves são descendentes diretos dos dinossauros, porque os dinossauros tinham sangue quente, né? Eles tinham uma clavícula encaixada em um osso no tórax que faziam com que eles se parecessem muito mais com aves do que com répteis. Um dinossauro parece muito mais uma galinha do que com um jacaré, né? Esqueçam a imagem de dinossauro como necessariamente réptil, né? Mas esses animais, eles perceberam que durante aquele processo, para eles sobreviverem, eles teriam que modificar, né? Ou melhor, como eu acabei de dizer, não é uma questão inteligente, não é um design inteligente. Então, na verdade, eles não pensaram para sobreviver. A própria natureza seleciona o que fica e o que não fica.
E essas transformações, elas são de acordo com as dificuldades que a natureza dá, e não com um aperfeiçoamento. Então, por exemplo, nós tivemos grandes mamíferos. Hoje nós temos mamíferos menores. Ser menor é melhor ou pior do que ser grande? Isso aí vai depender do ambiente natural. Percebeu? Então a evolução, ela não é um progresso. A ideia de progresso é coisa de maluco capitalista branco de bigode grosso. Né? A evolução não é um progresso. Né? O que acontece com a evolução é uma adaptação. Né? É um outro processo. Então, o animal que mais vai nos dar essas características, a gente conseguir entender como foi esse processo de transformações, vai ser um dos mais conhecidos, chamado Australopithecus. E o Australopithecus é justamente a espécie de que Lucy faz parte. Olha que coisa curiosa. Então o que é que ela vai ter? Ela vai ter maior prognatismo, o queixo é mais para frente, né? Ela vai ter caninos pequenos, né? Os caninos já não serão tão grandes. As suas ossaturas são muito próximas, ou seja, machos e fêmeas não são diferentes, são muito próximos. Você teria muita dificuldade, né, em compreender se um animal é macho ou fêmea naquele período. Então, o Australopithecus você não olharia e diria exatamente se é um macho ou uma fêmea. E aí mexe numa coisa muito curiosa com a gente, de entender que a natureza faz machos e fêmeas muito diferentes, muito separados. Não é verdade. Muitas características, animais, machos e fêmeas, as características são quase a mesma, mudando pouquíssimos elementos físicos. Mudando tão pouquíssimos que a gente não consegue dizer, por exemplo, se esses animais tinham comportamentos separados por gênero. Não podemos. Poderiam ter o mesmo comportamento, diferenciado apenas nas áreas que lhe fossem exigidas os comportamentos de gênero, como por exemplo parir, né? Amamentar e essas coisas. Esse Australopithecus cadaba, essa linha cadaba, ela vai ser encontrada por um paleoantropólogo africano, né? Na verdade da Etiópia, chamado Jonas Haile Selassie, que é o mesmo nome daquele antigo ditador da região da Etiópia, né? Deixe-me ver. Na verdade, esses estudos de DNA já estão sendo feitos, sim. Já temos estudos de DNA desde 2003 para cá, em cima desses primeiros animais. Inclusive, eu vou chegar numa informação que vocês vão ficar de queixo caído sobre DNA e sobre esses primeiros seres humanos. Mas vamos seguir? Então nós temos uma criatura que vai se afastar totalmente dos outros primatas, que vai ser justamente o Australopithecus. E aí ele vai dividir em várias categorias, porque ele vai se espalhar em várias regiões diferentes. Então a gente vai ter o Australopithecus anamensis, a gente vai ter o Australopithecus afarensis, bolseis, garri, prometheus, sediba. A gente vai ter diversos que vão conviver no mesmo ambiente. Inclusive esse Australopithecus, ele vai conviver com o indivíduo anterior, com o Ardipithecus. Então percebeu que aquela linha já caiu por terra, não tem mais como a gente falar daquela linha coerente como se fosse uma transformação. A gente é isso daqui, aí ganha pontos de personagem, aumenta até virar um ser humano. Nós não progredimos dessa forma. O progresso não aconteceu dessa forma, né? Ele foi um jogo entre permanências e mudanças de uma longa duração, né? Esse Australopithecus, por exemplo, eu falei de 7.000 anos atrás, onde começou essa separação entre homos e monos. Esse Australopithecus é de 3 milhões a 2 milhões para cá. Olha o tempo que já passou, de 7 para 3 milhões. Né? Bastante tempo. E as transformações foram ocorrendo. O paleoantropólogo Raymond Dart, ele vai ser um dos que vai encontrar esses Australopithecus. Ele vai ter um estudo chamado A Criança de Town, como eu falei, né? Que vai ser um Australopithecus africanos. Ainda vão ter essas separações, que vão ser muito questionadas por estudiosos futuros. Em 1940, a ideia que as pessoas tinham era que era tudo macaco ainda, né? Que ser humano só poderia ser aqueles que tivessem características humanas. E aí, nós vamos encontrar de novo outra fêmeazinha importante aos estudos de paleoantropologia, chamada Senhorita Pliss. A Senhorita Pliss, né? Ela vai ser um Australopithecus africano, que vai ter a quantidade maior de elementos a serem estudados junto com a que nós vimos, a Lucy. Né? Então foram as meninas, né? Foram as fêmeas, que nos deram a maior quantidade de informações sobre esse passado. Né? A Lucy vai ser encontrada pelo Donald Johnson, lá em 1974, muito depois da Senhorita Pliss. Né? Em 59, a Mary Kay, uma paleoantropóloga, olha as meninas, de novo, a mulher fazendo parte do processo todo aí,
Elas são escurecidas pelas narrativas históricas, mas elas existiram, viu? Elas são apagadas, mas elas existiram. A Mary Leakey, ela vai encontrar um Australopithecus bolsei e vai inserir novos estudos. Vamos lá. Primeiro, a bipedistia desses animais não era de postura, era de hábito, né? Então, na verdade, esses animais, eles eram a transição entre o quadrúpede e bípede ainda. Percebeu que de 7 milhões até 2 milhões e meio, a bipedistia não foi uma transformação imediata, né? Não correu de uma hora para outra. Mas eles já tinham braços longos, pernas curtas, igual aos outros, mas o pé feito para andar, né? Preparado para andada, e a bacia dele, o tronco dele, era o que chamavam de ortogradia, que é um tronco feito para ele modificar tanto de ambiente de solo quanto de árvores. Então esqueçamos aquela ideia de que haviam savanas. Não haviam savanas, haviam lagos, florestas, montanhas, áreas pedregosas. Vocês vão encontrar de tudo. Esses animais, eles conseguiram se adaptar ao ambiente, né? Para ocupar esses ambientes, não necessariamente por uma transformação do próprio geografia, né? Então esqueçamos essa coisa. E eles ainda tinham os estudos dos ossos da mão, a chamada nodopedalia. O que é nodopedalia? É andar como o gorila anda, usando os dedos, como a base dos dedos, para encaixar no solo. Então eles poderiam andar em 2 patas, eles poderiam andar em 4 patas. Exatamente. Então eles tinham a bipedistia de hábito e não de postura, né? Nós vamos ter a bipedistia de postura muito depois. Em 2 milhões, lembrando que, quando eu estou falando de que passou-se o tempo, não pense que o Australopithecus deixou de existir, não. Ele continua existindo, modificando. E aí vem um outro animal chamado Homo habilis, que ganhou esse nome justamente por causa da ideia de que são os primeiros que foram encontrados com instrumentos construídos. O que eu estou querendo dizer com isso? Todos esses animais que eu acabei de citar, eles foram encontrados com instrumentos. Na verdade, eles adequaram elementos da natureza para instrumentalizar. E se você pensa que isso é uma viagem só de seres humanos, lembrem do seguinte: chimpanzés fazem isso. Quando o chimpanzé pega um graveto, lambe o graveto e passa no formigueiro, encaixa o graveto no formigueiro melado de saliva, e os cupins e as formigas prendem no graveto e ele puxa, ele come proteína através do uso de instrumento. Ele não inventou o graveto. Ele usou um graveto porque, através da inteligência dele, ele viu que aquele orifício que tem as formigas, ele pode preencher com graveto, trazer as formigas e comer as formigas. Gorilas, chimpanzés fazem uso disso. O urso faz uso disso, né? O urso pega pedaço de madeira para derrubar a colmeia, para beber mel, né? Então para de pensar que a tecnologia é uma invenção humana, né? A natureza já usa, os animais usam tecnologia. Claro que com uma limitação. Eles usam aquele objeto que está pronto, dado pela natureza, para alcançar os objetivos dele. E nós, seres humanos, o Homo habilis, 2 milhões de anos atrás, vai trazer isso, né? Nós vamos construir instrumentos. Nós vamos pegar a primeira pedra e lascar essa pedra até ela ficar afiada o suficiente para a gente retirar tutano dos ossos, partes de carne de algumas ossadas. Quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo que esses instrumentos foram inventados para caçar ainda. Percebeu? Eu estou falando que esses instrumentos, e aí a gente vai dar um nome a esses instrumentos, a chamada indústria oduvaiense, porque elas são encontradas principalmente os mais antigos na região de Olduvai, que fica, é um sítio chamado Sítio de Olduvai, que fica na Tanzânia, né? Vocês perceberam que até agora eu só falei em África? Hora nenhuma eu falei em descobertas desses animais em outras regiões, né? Curioso, né? Então, essa indústria oduvaiense, ela vai ser feita dessas pedras que sofrem entalhamentos e viram instrumentos, né? Essa a grande diferença do Homo habilis para os seus antecessores. Enquanto os outros usavam instrumentos que tinham em mãos, o Homo habilis conseguia criar instrumentos, afiar uma pedra para retirar tanto tutano quanto carne dos ossos de animais que eles encontravam depois dos grandes felinos terem comido a maior parte da carcaça. Então imagine um Homo habilis não como um caçador, imagine ele como um macaco, que em dado momento que o leão se afastou da carcaça, ele vai até a carcaça e come o que sobra, né? Então, essa bipedistia do Homo habilis, ela vai se tornar cada vez mais facultativa. Ele tem uma face baixa menos projetada, né? A arcada dentária dele é diferenciada. Ele vai ter um chamado
torus, que é esse osso daqui de cima da supercílio, menor do que os anteriores, né? Ou seja, os antigos primatas tinham o osso daqui muito grosso, e aí o Homo habilis vai ter o osso bem fininho aqui. Nossa, sabe que maravilha, então quer dizer que nós estamos progredindo cada vez menos, tendo osso na testa? Calma, você vai ver que não é bem assim, né? Então, esse forame dele vai ser central. Lembra que eu falei do forame? O encaixe do crânio com a coluna vai ser central. Se é central, eu já posso entender que esse animal tende a ser bípede, mas para isso eu tenho que estudar a bacia dele. Eu estudo a bacia, vejo como é um encaixe paralelo da bacia dele, diferente do encaixe da bacia de um gorila, diferente do encaixe da bacia de um orangotango. A dele é paralela. Se ela é paralela, serve para andar, caminhar. O caminhado não é como o do gorila, né? É um caminhado retilíneo. Então o corpo já está se preparando para uma possibilidade, né? Não todos os hominídeos, Anderson. Na verdade, vamos apresentar essas características a partir desses primeiros Homo habilis, né? Mas para andar ereto, como a gente imagina esse andar ereto, a gente só vai ter com outro animal também de 2 milhões de anos atrás, que é o chamado Homo erectus, né? Vai ser o primeiro, e aí em 1984 foi encontrado uma ossada que ainda hoje alguns cientistas estão em dúvida se trata mesmo de um Homo erectus ou de um outro animal, um outro primata chamado ergaster, Homo ergaster, né? E aí essa ossada chamada garoto de Turkana, né? Turkana também uma região da África, do Nordeste africano, né? Esses animais, eles vão ser, enquanto o Homo habilis tinha aproximadamente 1,20 m, todos os outros tinham menos do que 1 m, o Homo habilis tinha 1,20 m, esse Homo erectus vai ter 1,80 m. Ele vai ter 1,80 m, mas o crânio dele vai ser menor, não é tão grande o crânio dele, né? Mas ele vai ter não só usos de instrumentos, a gente não sabe até quando esses Homo erectus vão aprender ou não a usar instrumentos do Homo habilis. A gente está falando de indústria. Quando a gente fala de indústria de instrumentos, a gente tem que lembrar que outros animais podem ter usado aquele instrumento ou aprendido com o outro, né? A gente tem que lembrar, por exemplo, que cachorro consegue abrir porta, gato aprende a abrir porta, né? Porque os animais conseguem ver o comportamento de outro animal e repetir aquele comportamento, né? Então a gente para de pensar como se a inteligência humana tivesse sido progredida. Em alguns momentos a gente não é nada inteligente. Vide o atual governo, né? Então, esse homem de 1,80 m, que é o Homo erectus, ele vai ter ferramentas muito mais elaboradas do que o Homo habilis. Ele corta a pedra de um lado e do outro. A gente vai dar o nome disso de indústria acheuliana, né? Mas que podem também vão se encontrar esses elementos de indústria acheuliana em Homo habilis também. Então, quando a gente pensar os instrumentos e o ser humano, pensa separado, não pensa ligado, como se um e o outro estivessem em conjunto, né? Só que esse Homo erectus, ele vai trazer uma outra característica. Ele vai trazer evidências de fogo, de uso de fogueira, do fogo. Aí entra uma outra questão. Se esse fogo era usado, que nem no filme A Guerra do Fogo, do indivíduo que achou o fogo e vai levar o máximo de tempo com ele, aproveitar a natureza do fogo, ou se esse indivíduo vai produzir fogo. Aí também é uma outra questão que vão ser os estudos através do fogo, dos vestígios de fogueira, desses instrumentos. Mas sigamos. Ele vai ter um torus supraorbital grosso. Ué, sabe? Se a gente está evoluindo, então cada vez menos a gente deveria ter osso aqui. Pois é. Só que na verdade um Homo erectus tem osso supraorbital grande, né? Outro que vai aparecer um pouquinho depois do erectus, né? É o Homo heidelbergensis, né? Que é um animal que, para alguns, ele seguiu uma linha separada e não chegou a evoluir para virar um indivíduo como nós viramos, né? Ele, entre 800 e 500 mil anos, ele também tinha uma mandíbula recuada, ele vai ter uso de instrumentos, de novo vai ser um indivíduo com aproximadamente 1,80 m, né? Esse daí, agora vem a parte curiosa. Esse indivíduo, o heidelbergensis, ele vai aparecer na Europa. Agora nós temos animais hominídeos, homininhos, como vocês queiram chamar, aparecendo na região da Europa, né? Saindo da África. Então o heidelbergensis, o erectus, já são esses indivíduos que estão migrando para alguns territórios, estão saindo da África.
Então nós já estamos tendo migrações da África desses primeiros animais, né? Então nós vamos ter o heidelbergensis na Europa, na Ásia, na Índia, no Extremo Oriente, né? Você vai ter achados dele lá na China. Então a gente já viu que esses animais não ficaram quietinhos no canto só, né? Eles migraram, eles se espalharam. E quando eles migraram e se espalharam, eles também constituíram transformações físicas de acordo com cada uma dessas regiões. Não é à toa que para muitos estudiosos da paleontologia, nesse período de 7 milhões de anos atrás para cá, passando por esse processo do Homo habilis em 2 milhões de anos, do Homo erectus também 2 milhões em seguida, provavelmente vindo do Ergaster, o que vai nos acontecer é que esses indivíduos mudando de lugar, eles vão dar resultados diferentes às suas transformações físicas. Então uma das mais evidentes que nós vamos encontrar, e que eu falei dele no início da minha fala, é o chamado homem de Neandertal, né? Homo neanderthalensis, que vai ser entre 600 e 400 mil anos atrás. Ele vai ter o crânio maior do que todos esses animais que nós vimos até agora, né? Esse crânio dele já vai ter achados dele de 1859. O Thomas Huxley, que foi discípulo do Darwin, vai achar vestígios desses animais em 1863. Então, para alguns, o heidelbergensis, aquele animal que se separou do Homo erectus, né? Esse heidelbergensis, ele deu origem a um outro ser humano chamado homem de Neandertal, Homo neanderthalensis. Então, em um dado momento, esses animais todos conviveram em alguns espaços de tempo, né? Mas em um dado momento nós tivemos 2 raças humanas vivendo na Terra. 2 raças humanas, se a gente entender essas transformações, essas evoluções como humano. O que é que vai acontecer com esse neanderthalensis? Assim como o heidelbergensis, ele vai ter o torus grosso, a dentição maior, né? Sem caninos. Outra coisa que acontece, esses caninos, para alguns animais, para a constituição de alguns animais, o canino ele não serve só para destruir, acabar, fazer acontecer com carne dos outros, mas ele serve também para é um sinal visual social. Então alguns animais usam a dentição para separar machos de fêmeas, para separar o macho alfa das outras categorias. E antes que alguém aí fique dizendo, eu sou grandão, fortão, eu sou macho alfa, lembre que uma das características muito evidentes em macho alfa é ser bissexual, viu? Então fica de olho. Então esses animais com dentição grandes, eles vão ter uma relação social muito mais conflituosa. E os animais sem esse caninos avantajados vão ter mais disponibilidade de sociabilidade. Então uma das coisas que mais fez nós seres humanos sermos seres humanos foi essa nossa relação de sociabilidade. Ou seja, não foi a guerra que nos fez seres humanos, não foi o ódio que nos fez seres humanos. O que nos guiou provavelmente a sermos seres humanos foi justamente a gente entender que não havia necessidade, né, de se construir uma separação através de sinais de violência. Então fomos nós, depois, Homo sapiens, que reativamos essa relação dentro do ambiente social e não natural. Então tira da cabeça aquela ideia de que existe homem mais forte que mulher, homem tem que ser poderoso mesmo porque na natureza é. Isso está tudo por água abaixo, porque na própria natureza isso não segue essas dianteiras essencialistas. Basta você pensar na grande quantidade de animais que são inversos. Não são os machos que são maiores, são as fêmeas que são maiores. Não são os machos que caçam, as leoas que caçam, né? Então, essas características, categorias, elas são um conjunto, uma coisa muito mais complexa do que simples determinismo, né? Quem vai fazer o uso de determinismo vão ser nós, seres humanos. Esses homens de Neandertais viveram só na região da Europa. Na verdade, só na região da Europa não. Eles pegaram parte da Ásia ali, da região da Rússia, aquele entorno ali o Alto Oriente Médio também e tal. Mas eles só viveram nessa faixa, que foi no período uma faixa em que a temperatura estava muito bem controlada. Esses animais são menores. Eu falei até agora que esses animais só estavam crescendo, né? 1,80m, 1,60m, 1,20m, 1,80m. O homem de Neandertal tem 1,60m. Ele não passaria disso aproximadamente. Mas ele pesaria 90 quilos. Então você já está vendo que o bichinho não é tão pequeno como a gente imaginaria, né? Com 1,60m e 90 quilos ele era parrudo, robusto, né? Corpulento, com as costelas um pouco mais separadas, a bacia larga
o tronco curto. Para que isso? Para poder ele sobreviver nas regiões frias que eu acabei de dizer que era a faixa de ocupação desses animais, né? Região fria, ele tinha um nariz grande. Não é nariz grande, não é coisa de negro? Ele tinha um nariz grande. Nossa, mas ele era baixinho e era europeu? Gente, esqueça que esses mundos geográficos nacionais existiam naquele período. Existia uma massa de terra ocupada por floresta, por animais, por gelo e outras coisas, vivendo por transformações causadas por vulcões, quedas de meteoro, de Aba-4. Então essas coisas, na verdade, e eu estou falando de uma quantidade longa de tempo, nós não vivemos nem um décimo do que viveram esses indivíduos nesse período de transformação. Então o Neandertalense vai viver numa região, e o Cro-Magnon, esse outro animal, vindo lá do Homo habilis e companhia, né? Esse Cro-Magnon, ele vai viver principalmente na região da África, uma região mais quente, né? Com a temperatura melhor. Como é que ele é? Ele é mais alto, o Cro-Magnon. Na verdade, quando eu estiver falando Cro-Magnon, pense como se fosse um pré-ser humano, né? Porque ele já é como a gente. Tem um Cro-Magnon vestido de paletó e gravata, pegando o metrô em Salvador, você não saberia dizer se ele é Cro-Magnon ou Sapiens, como nós somos. Então, na verdade, o Cro-Magnon já era quase um Sapiens, né? No caso do Neandertal, não. Se o Neandertal ia aparecer muito, se ele estivesse com tecidos em volta do corpo, com um esquimó. E antes que alguém pense, não, o esquimó não é um Neandertal. Os Neandertais deixaram de existir. Aproximadamente 50 milhões de anos. E o ser humano, o Homo sapiens que nós conhecemos, existe há pelo menos 200 milhões de anos. Então, em aproximadamente 50 milhões de anos, os Neandertais deixaram de existir. Ou seja, em algum momento, Caim e Abel conviveram juntos na face da Terra. Duas raças humanas conviveram juntas, devem ter tido alguns encontros, aí depende do estudioso, vai dizer que esses encontros podem ter sido ocasionais, outros vão dizer que talvez esses encontros tenham ocorrido com mais facilidade, mas aí o que vai acontecer é que esses dois animais vão viver num período muito próximo, mas o homem de Neandertal, ou melhor, o ser humano de Neandertal vai deixar de existir, e o ser humano de Cro-Magnon, ou Sapien, como nós vamos dar essa característica, ele vai ser o grande dominante do planeta Terra. Você viu a quantidade de tempo que eu falei sobre as transformações físicas? Eu estou falando só de transformação física, né? Com o fim dos Neandertais, e o Cro-Magnon existindo, vai ser como se fosse de 200 mil anos a 50 mil anos, o mesmo animal, a mesma criatura vivendo sobre a Terra, né? Com poucas transformações. Vai ser a primeira vez, por exemplo, que nós vamos ter um indivíduo que vai dominar todos os elementos dos indivíduos anteriores, né? O controle do fogo, o uso de ferramentas, né? E esses indivíduos vão ter outras características físicas muito importantes. Eles vão ter, pela primeira vez, testa. A gente não tinha testa nesses outros animais. O crânio deles era delongado para trás, né? Havia uma espécie de crista em boa parte desses primeiros primatas. Porque essa... Deixa eu baguncei até meu cabelo. Essa crista óssea nós encontramos até hoje em primatas como gorilas e chimpanzés. Essa crista é um encaixe de uma musculatura para a mandíbula. Então, como a mandíbula diminuiu de tamanho, nós ganhamos queixo, nós ganhamos um entorno, dentes menores. Então a natureza nos tirou possibilidades, mas nos deu outra. Ela nos tirou possibilidades da gente enfrentar o ambiente através da postura física e nos deu as possibilidades para enfrentar o ambiente por outras alternativas, que para muita gente vai ser justamente o que acontece aproximadamente 50, 30 milhões de anos atrás, que é a chamada explosão criativa. Em um dado momento, a gente começou a pensar diferente. E esse pensar diferente não aconteceu como acontece com a transformação física. Vocês já viram quanto tempo que eu disse aqui de que houve a transformação, modificação do corpo do ser humano, e que a explosão criativa ela tem uma quantidade de tempo muito menor? O que eu estou querendo dizer é que andar sobre dois pés, e aí vamos lá para um monte de mito. Os macacos foram se tornando bípedes entre 7 e 5 milhões de anos. Eles só foram construir ferramentas entre 3 e 2 milhões de anos. Desculpe, o Benjamin falou alguma coisa de 1000, eu não entendi. Eu errei 1000? Ah, foi lá em cima que você comentou. Os primeiros seres humanos verdadeiros, que a gente entende como seres humanos, só vão se dar entre 1,8 e 1,7 milhões de anos, né?
Jane me falou aí, ó, dedos em formato de pinça, a evolução do músculo da bunda foram essenciais nesse processo. Duas coisas, Jane, apesar da brincadeira da fala, foram sim. Primeiro pelo seguinte, na verdade, dedo em pinça, outros primatas têm, né? Mas o problema não é o encaixe do corpo, do físico, né? Um chimpanzé consegue pegar essa pilha, assim, com mais dificuldade do que eu, né? Mas ele tem um domínio sobre o seu equilíbrio físico maior, ou melhor, nós temos um domínio físico sobre esse equilíbrio maior do que o de um chimpanzé. Então não basta ter o elemento físico, né? Orangotangos, chimpanzés, bonobos têm polegar opositor. Ah, o ser humano tem um polegar opositor. Mentira, não é só o ser humano não, todos os outros têm. E apesar da nossa brincadeirinha da bunda, se você olhar, Jane, você vai ver o seguinte, todos os primatas que não têm a bipedistia como o elemento primordial, eles têm um bumbum curtinho. Veja o orangotango, veja o gorila e tudo mais. O único que não vai ter bumbum pequenininho vai ser o mandril, aquela desgraça daquele macaco que eu tenho pavor, né? Que ele tem uma bunda desse tamanho, vermelha e azulada, né? Mas ali é outra coisa, ali é outra transformação física, esquece o mandril. Então, primeiro, os seres humanos vão ser em torno de 1,5 milhão, 1,8 milhão,6 de anos. Mas o fogo, o domínio do fogo, fazer o fogo, vai ser entre 500 e 300 mil. Né? E a criatividade vai ser de 50 mil anos para cá. Perceberam que não é andar sobre duas pernas, fazer uso de instrumentos, que necessariamente monta o que nós entendemos como abstração. A nossa abstração humana, ela vai se dar muito mais tardiamente do que todos esses elementos que eu acabei de dizer. Então esses elementos, eles não são condicionantes da abstração. Nossa, quando o ser humano começou a andar em duas pernas, ele teve as mãos livres para usar instrumentos. Ele já tinha as mãos livres milhares de anos antes. E nem por isso ele inventou o instrumento. Né? Então a gente vai vendo que esses estudos se baseiam em diversos elementos para chegar onde chegaram. Né? E aí, esses estudos anatômicos, a gente pode dizer até o seguinte, que nós seres humanos, somos mais filhos da cultura do que da evolução física da natureza. Né? Nós somos o que somos hoje porque em 50 mil anos para cá, nós sofremos transformações no comportamento que nos deram o que é chamado de humanidade. Então não é um condicionante da própria biologia. Então qualquer discurso que tenha o físico, a anatomia, a biologia, a genética como essência para determinar qualquer coisa, é um absurdo. Eu estou dizendo determinar qualquer coisa com o comportamento. Né? O comportamento, ele precisou de uma abstração que não tinha nada a ver com o físico. Nós já éramos, há 200 milhões de anos atrás, os mesmos seres humanos que nós somos praticamente hoje. A mesma condição física, o mesmo tamanho de cérebro. Inclusive, nosso cérebro menor do que o do Neandertal. Nosso crânio é menor do que o Neandertal e nosso cérebro menor que o Neandertal. Então, aquela ideia de que o tamanho do cérebro diz inteligência é balela. Esqueçam isso. Né? Então, 200 mil anos para cá, nós já estávamos prontos fisicamente. Só com 50 mil anos para cá é que a gente construiu a ideia de abstração e o que nós temos como sociedade. E nós despertamos uma coisa chamada cultura. Então o ser humano, ele é muito mais fruto da cultura do que da transformação física. A transformação da humanidade se deu, ela acontece uma coisa muito extraordinária, que nós deixamos de ser membros de uma fauna de mamíferos. Nós deixamos de ser membros de uma fauna de mamíferos. Não que a gente não tenha, né? O corona está aí mostrando pra gente que a gente ainda é bicho, a gente morre sim. Mas nós deixamos de ser essa categoria junto com os outros animais para a gente se transformar numa chamada força geológica. Nós conseguimos, a partir de 50 mil anos para cá, arruinar a natureza, destruir tudo. Então, na verdade, essa coisa que o ser humano tem de inovar, a inteligência. Nossa, meu cabelo está todo oleoso. Nossa inteligência, nossa capacidade de inovar, ela vai ser tanto para a gente uma bênção como uma maldição. Né? Então, para vocês verem que não houve essa progressão linear, contínua, direta, né? Para construir o que nós somos humanidade. Vocês perceberam que eu falei de África quase o tempo todo.
Então, respondendo a qualquer um que possa perguntar, nós viemos sim da África. Nós, seres humanos, ou nossos proto-humanos, ou os macacos tecnológicos anteriores a nós, viemos da África. Somos frutos da geografia africana, né? E fomos ocupando esses outros espaços com o tempo, né? Então, essa máxima é verdadeira. A evolução, ela não é um design inteligente, e ela não aconteceu de uma hora para outra, e não foi uma transformação linear, contínua, né? E aí, o que é que aconteceu nas Américas? Se a gente evoluiu lá na África, se a gente ocupou a região da Europa e da Ásia, porque eram ligados através da própria geografia liga em terra firme, o que aconteceu com a gente para a gente ocupar as Américas? E aí talvez, e aí eu vou fazer o convite, deixar para próximo domingo eu vou dar adiantamento exatamente disso, de dizer o que foi que aconteceu aqui nas Américas, como os seres humanos chegaram nas Américas, ocuparam o continente americano, né? E por que nós hoje temos que proteger os vestígios de seres humanos aqui nas Américas, não só do tempo, não só da indústria que quer destruir tudo, acabar com as florestas e os Cambau 4, mas da política que tem feito o uso absurdo de discursos ignorantes, né, para maquiar, apagar e desprestigiar nossos vestígios do passado. E aí tem uma questão racial nisso, né? Nós falarmos de vestígios desses seres humanos ocupando as Américas, que eu vou falar no próximo domingo, é a gente dizer que já existia a humanidade aqui muito antes do europeu chegar, muito antes do africano escravizado ser trazido. Então nós já temos uma origem humana mais antiga, que são essas nossas populações nativas, né? E que tem uma história muito mais antiga do que imaginemos, né? Os terraplanistas querem que a gente acredite neles de 500 anos para cá, e nós já vimos que essa ocupação ocorreu muito antes. Não vou dar spoiler, a gente vai falar disso no domingo que vem. Eu vou falar com vocês justamente sobre como as Américas foram ocupadas e a briga entre Brasil e Estados Unidos. Tem uma briga na paleoantropologia entre Brasil e Estados Unidos para dizer quais são os seres humanos mais antigos que aqui aconteceram, né? E aí eu vejo vocês domingo que vem, nesse bate mesmo horário, nesse bate mesmo canal. Beleza? Beijo, aperta aí coraçãozinho, dá tchau pra mim. E essa live vai ficar salva aqui no IGTV. E depois eu passo ela também pro YouTube. Beleza? Até domingo. Tchau, tchau.